Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Aqui nós estamos vendo essas plantas miúdas, com até 5 centímetros de altura, verdes ainda, em consequência das chuvas, 70 milímetros de chuva que caiu nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, e nós já estamos a 21 de fevereiro. Então já são 13 dias de verão sem chuvas. E essas plantas que surgiram em consequência da germinação de sementes nativas, aqui chamado de pasto do gado, que seria relva e gramíneas, surgiram então aqui há cerca de 8 dias, quando as sementes germinaram, por conta da umidade do solo proporcionado pelas chuvas. Isso aqui estava tudo seco, não existia nenhuma planta verde aqui há 20 dias atrás. E a gente vê como a chuva é importante para a vida. Água no estado líquido que vem das nuvens. Então a água se condensa lá em cima, e essa água que se condensou formando nuvem foi evaporada a partir daqui, da litosfera e hidrosfera. Não tenho comida para você. Vá comendo as plantas que estão aí, tá certo? Nada posso fazer por você. Então o cavalo veio pedir comida porque ele sabe que não tem condições de abocanhar. Essas plantas tão curtas. E ele vai ter que comer mais terra do que plantas. E ele está acostumado a comer ração, que o seu proprietário compra a preço de ouro. Planta ração apropriada para alimentação do equino. Então a gente vê que com as chuvas aqui, a chuva se tornou primeiro o principal elemento da vida. A vida se multiplicou aqui por 1000 ou mais, com apenas 70 milímetros de chuvas. Só que as plantas, ela necessita de água todos os dias. E a planta colhe a água do solo úmido. E o solo úmido é água da chuva. E choveu então há 13 dias atrás. E a perda de água do solo equivale a 3 a 3,5 milímetros de chuva por dia. Ou seja, todo dia aqui a perda de água do solo é de 3 litros a 3,5 litros por metro quadrado ao dia. Como já são 14 dias, 13 dias das chuvas, dos 70 milímetros de chuva que caiu aqui, pelo menos 40 milímetros já desapareceu, por conta da perda de 3 litros a 3,5 litros de água do solo
por metro quadrado ao dia. Essa matemática é uma matemática, é ciência exata da natureza que o homem certamente ignora e não vai entender por que essas plantas não cresceram o suficiente para que o animal pudesse já abocanhar, o animal herbívoro, no caso o gado bovino, porque o solo vai secando da superfície para baixo. Então a planta já não tem capacidade de tirar água desse solo por intermédio de sua raiz, que não passa de 4 centímetros de comprimento. Então aqui esse solo já está seco, totalmente seco, sem nenhuma umidade, até 8 centímetros de profundidade. E a gente vê as garças acompanhando aqui o gado bovino, porque elas comem os parasitas do corpo do bovino. Se beneficiam então. Tem muito parasita, principalmente carrapato, no corpo do animal se alimentando, que são os carrapatos são insetos. Inseto hematófago que se alimenta do sangue do gado. E as garças, então, um pássaro vem, fica ao lado do gado para comer, se alimentar dos parasitas, no caso o carrapato. É um benefício. Mas a gente volta a explicar como a água transforma esse ambiente. Aqui tem permanentemente luz solar na medida certa, ventilação na medida certa. O solo, se não tem os nutrientes minerais, todos os nutrientes minerais que as plantas precisam, mas aquelas plantas que germinam aqui as sementes, são plantas que estão recebendo uma variedade de nutrientes minerais em porcentagens corretas da necessidade da planta. Mas não tinha água. E a única forma de ter água aqui é a chuva. Enquanto caiu 70 milímetros, 70 litros de água por metro quadrado. Esse solo deve ter recebido água até 1 metro de profundidade. Da água da chuva que se precipitou na superfície. A água vai se infiltrando, sendo drenada nesse solo, e 70 milímetros de chuva significa uma lâmina d'água de 7 centímetros de espessura. Então a gente sabe, pelo fato da água, 1 litro de água equivaler a 1 quilo, esse solo vai absorvendo essa água à medida que vai chovendo durante os 3 dias que a gente citou aqui, 6, 7 e 8 de fevereiro. Então a água foi se infiltrando de cima para baixo, da superfície para baixo. E essa umidade do solo, com esses 70 milímetros de chuvas, 70 litros por metro quadrado, chegou a uma profundidade de 1 metro de espessura do solo. Foi absorvendo e armazenando essa água ao alcance das raízes. Então as sementes das plantas gramíneas, relva, foram germinando. Enquanto que as plantas a nível
de árvores e arbustos que estavam desfolhadas, peladas, em estado de dormência. Essa água foi chegando junto às raízes dessas plantas, que pode ter árvore com raiz com 8, 10 metros de extensão. Essa água foi sendo captada, absorvida pelas plantas, pelas raízes. E aí a planta, que estava praticamente morta, no caso as árvores e arbustos desfolhados, receberam a água necessária para se revigorar, criando folhas. E ao criar folhas, as plantas processam a fotossíntese, produzindo a clorofila na seiva da planta, que é o sangue verde das plantas. Nós fizemos essa dissertação para ver a transformação que aconteceu aqui por conta da presença de chuvas. E essa transformação não aconteceu apenas com a multiplicação da massa orgânica, mas até mesmo ressuscitou as sementes que germinaram com a presença da chuva, com a presença da água no solo. E a semente e a planta, que precisa de água todos os dias, não tinha essa água no solo, porque não tinha chuva. Os 70 milímetros de chuvas que caíram aqui, que chegaram a umedecer um solo com 1 metro de espessura. Porém, a fluidez da água, como a gente sabe, a água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica. A água da chuva também é solvente e substrato da natureza. Ela flui pela lei da física para ocupar seu recipiente, seu espaço na atmosfera. Está no ar, na umidade do ar, que pode chegar a 90% de umidade, o que significa 9 moléculas de água retidas em 10 moléculas de ar atmosférico. Então essa lei da física, ela poderia ser acessível a todas as pessoas, ao ser humano, que é considerado a vida inteligente da Terra. Então, mesmo o homem dependendo, como todos os seres vivos, da água todos os dias, ele não tem ainda a capacidade de captar e armazenar a água das chuvas para que essa água abundante permanecesse aqui. Então a gente explicou que a água vai fluir, vai procurar espaço na atmosfera, na litosfera, nos corpos de animais, nos corpos de vegetais. Ela vai buscar esses recipientes onde se detém, proporcionando a vida em toda a plenitude. E a água da chuva é o terceiro elemento da natureza. A água doce no estado líquido. E quando a gente fala água doce, é porque 97,3% da água da terra é salgada.
ou são salgadas nos oceanos, nos mares. Então o homem tem a obrigação, o compromisso de transformar a água da chuva precipitada em qualquer lugar em vida permanente. E quando a gente sabe que 65% do corpo de um ser vivo se constitui de água, aí essa regra, essa obrigação do homem em captar e armazenar a água da chuva sem perda, sem fuga, sem contaminação, se transforma na razão da presença da vida na Terra, da razão do homem como vida inteligente nesse meio. A gente vai encerrar esse vídeo mostrando aqui o que é a vida que surgiu com a presença de 70 milímetros de chuvas há cerca de 13 ou 14 dias atrás. Mas essa água está indo embora. E o homem é o único ser vivo da Terra que teria a capacidade de captar essa água para que ela permanecesse aqui. 70 milímetros de chuva, 70 litros de água por metro quadrado. Seria suficiente para manter a vida aqui o ano todinho. Mas enquanto isso a água já se foi, porque ela está cumprindo uma lei da física de ocupar os seus recipientes naturais, que a gente já citou.